Não sei se tem alguém assistindo, se alguém vai assistir mais tarde, mas boa noite. Estou fazendo um teste aqui fazendo um novo teste com essa questão de multi-streaming, né? Mandar para várias saídas, ver o que acontece, para usar para lives e alguns chopper rants também. E até eu vou aproveitar para fazer um teste falando de um assunto que eu gostaria de comentar, pegando um gancho assim com um evento um evento relativamente recente, apesar de já ter meio que ficou meio morno já não está mais tão em alta, mas se falou bastante. Eu não quero falar exatamente desse assunto, mas algo que puxa dele, né? Tudo bem. Só deixa eu ver se está tudo certo aqui. Eu vou tentar jogar um jogo aqui, espero que o PC não abra o bico, né? Eu tô provisoriamente com um notezinho aqui bem fraco, mas vamos ver se vai dar certo. Jogar um pouco de Wildlands. Jogador único. Tchá, tchá. Novo jogo? Vamos pegar um novo jogo aqui. Pode ser só dois, né? Vamos com os bárbaros. Os bárbaros contra o Império? Pode ser. Game Collectors. Time. Eu nem sei. Faz tempo que eu não jogo Wildlands. Mas é um jogo legal, assim. Bem leve. Pra quem quer jogar algo à toa. Estilo The Settlers, né? É basicamente um clone de código aberto The Settlers. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se tem alguém assistindo aí. Talvez tenha que falar mais alto porque o microfone está na porta, tá direto na porta aqui, tá sem o Phantom. Tudo bem. É uma das poucas coisas que dá para jogar nesse Note aqui, para falar a verdade. Tem Super Tux Kart, mas não sei se ele aguentaria fazer streaming e jogar ao mesmo tempo. Olha só. Estamos nós. Eu gosto de ativar isso aqui. Tem uma noção melhor. Tá. Fazer um campo. Não tem muito recurso aqui. Vou fazer um query aqui. Será? Não vai pegar tudo, né? Pode ser. Não, espera. Aqui eu posso fazer Lumberjack Switch. Liga direto com aqui. Aqui eu posso fazer uma query. Vai pegar tudo. Acertou. Ó, o planejamento central funciona aqui, ó. Já tenho. Aloquei os recursos da melhor maneira possível. Tá, mas enfim, vou tentar ir jogando e falando aqui, né? Para início de conversa. Acho que todo mundo ficou meio ciente do caso ali do Magazine Luiza, né? Eu não me aprofundei muito, mas acredito que eles tenham criado um programa de trainee, uma coisa assim, abriram vagas e colocaram aquela. Não sei se colocaram uma restrição, se era exclusivo, mas pelo menos deram uma certa ênfase de que eram vagas para população negra, assim, né? De origem, não sei como eu diria, eu diria africana, mas afrodescendente. Eu não sei se eles usaram esses termos, mas era para a população negra, assim, né? Quiseram criar um programa de trainee mais voltado para isso, né? E houve toda uma polêmica em torno disso. Teve toda aquela discussão sobre racismo reverso também, aquele termo que, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda, porque não faz nem muito sentido, né? É praticamente é quase que uma admissão, assim, de que é o troco por alguma coisa que foi feita, né? Já assume isso e não necessariamente é verdade. Se você, enfim, a pessoa já assume a culpa e meio que admite que, digamos assim, pressupõe que está sendo dado troco por alguma coisa. Mas não sei, não quero entrar exatamente nesse assunto, né? Mas a questão é que houve essa polêmica, se discutiu muito, e também, para variar, né, entre libertários teve bastante essa discussão, e foi levantada essa questão de que, por exemplo, alguns grupos, vamos dizer assim, se revoltaram com isso, algumas pessoas se revoltaram com isso, condenaram isso,
Mas também teve aquele lado de você falar que, por exemplo, que você se opor ao que o Magazine Luiza fez, a diretoria deles fez, seria uma certa hipocrisia, né? Porque se a gente puxa um caso, teve aquele caso clássico, não sei quantos anos atrás, do, do casal que tinha uma confeitaria, né? Que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casamento homossexual, digamos assim, e teve todo um bafafá em torno disso, falando, não, eles estão no direito deles, né? Porque é o negócio deles e tudo mais. Então ficou essa questão, se você apoiou o direito deles de negar o serviço naquele momento e você está condenando o Magazine Luiza, isso é uma certa hipocrisia, né? Porque você não está respeitando o direito do negócio privado de tomar suas decisões. E por um lado isso é verdade, não é? Se eles estão usando os recursos deles, tudo bem. Eu até me lembro, até casou um pouco, algumas semanas antes, numa conversa no trabalho, o pessoal falando sobre a questão de cotas, eu tinha até levantado esse ponto, né? Para mim o grande problema é que seja uma coisa institucionalizada, assim, né? Passada por lei, demandada por lei. Você tenha cotas em, sei lá, universidades, esse tipo de coisa, porque usa os recursos de todo mundo. Mas se um determinado se um ente privado, digamos assim, né, os donos de uma empresa, quiseram meio que fazer justiça com as próprias mãos, eles se sentirem nessa necessidade de fornecer mais oportunidades para um determinado grupo, por achar que é um grupo de uma maneira geral pouco privilegiado, é até melhor que as pessoas assumam essa responsabilidade em vez de terceirizar para um governo, né? Em vez de terceirizar para o Estado, que daí acaba usando os recursos de todo mundo. E daí você fazer justiça, fazer caridade com o recurso dos outros é bem mais fácil, né? Então, seria, se a gente tivesse uma sociedade em que as pessoas assumissem esse tipo de responsabilidade, se elas acharem que existe um problema, seria muito bom, né? Eu acredito que seria muito melhor. Mandar uns geólogos aqui. E logo depois aconteceu esse caso do Magazine Luiza, né? Então, minha oposição, em primeiro momento, tende a ser essa, né? De que, no fim das contas, você pode questionar as motivações deles. Foi lacração, foi alguma outra coisa. Talvez alguém lá realmente tenha intenção de ajudar. Eu não tenho como saber esse tipo de coisa, né? Mas, por outro lado, eu acho que é um certo simplismo, né? Você comparar os dois, você igualar os dois casos. Por exemplo, no caso da confeitaria lá pequena que negou serviço e, vamos dizer assim, uma ação mais positiva de uma grande rede, né? Porque esse caso, sim, né, eu consigo entender que existe uma preocupação maior com o caso do Magazine Luiza, independentemente do posicionamento social das pessoas, vamos falar assim, cultural das pessoas, porque o impacto disso é muito maior, né? Uma confeitariazinha lá, se os caras quiserem fazer um bolo, não fazer um bolo, não vai mudar, talvez, não sei, a política de algum país, se bem que foi um caso que repercutiu bastante, talvez até tenha mudado. Mas a gente tende a pensar que vai ser um impacto pior, né? E não dá pra gente fechar os olhos, assim, fazer uma. Não dá pra gente fechar os olhos pro impacto disso, né? Que isso talvez possa ser um precedente para que isso vire um padrão. E a partir do momento que vira um padrão, vamos dizer, também acabe levando, isso seja levado à criação de legislação, talvez. Claro que não dá para prever esse tipo de coisa com exatidão, né? Não dá para você tomar não dá para sei lá e proibir os caras de fazer isso por causa de uma especulação de que isso em algum momento pode virar uma lei. Você não pode ficar fazendo futurologia, não tem ética futurologista, né? Mas por outro lado, eu entendo a preocupação e, e também percebo uma grande dificuldade, né, de, de libertários de lidar com o problema do soft power, né? Que essa que é a que esse que seria o foco mesmo da conversa aqui, puxando esse caso do Magazine Luiza, mas falando de uma maneira geral do que eu chamaria de soft power, que é um conceito que o pessoal usa mais, acho que para a geopolítica, né? Que é justamente formas de você induzir talvez um país induzir outro, de um grupo induzir outro, ou estimular, ou cooptar um outro grupo de maneira não coercitiva, né? Vamos dizer que, sei lá, a China quer algum privilégio nas, como é que eu vou dizer,
no Cazaquistão, alguma coisa assim, quer explorar alguma coisa lá, quer ter certos exclusividade de acesso a alguns recursos em alguma região do Cazaquistão. O Cazaquistão não vou. Isso aqui são os nossos recursos, a gente vai negociar com todos os países de maneira igual, para quem que a gente vai vender, para quem que a gente não vai vender. É para falar, não, mas tem seu vizinho ali, outro país que está te ameaçando, e você só se garante contra ele porque eu te vendo equipamento, porque eu te vendo equipamento militar, eu posso parar de vender. Tudo bem, é sua decisão, mas eu posso acabar parando de vender isso para você. E você não tem outro fornecedor. Aí ele pode falar, pô, então vou ter que reconsiderar. Entende? Eu tô inventando caso, mas seria uma maneira de você coagir a pessoa, coagir um outro grupo a fazer alguma coisa de maneira não coercitiva, né? De um jeito meio passivo-agressivo, vamos dizer assim. E existem vários desses casos, não precisa ser em geopolítica, em qualquer esfera, assim, você tem instâncias do uso desse soft power, né, que seria um contraste com o que a gente chamaria de hard power, que seria a coerção em si, né, chegar lá e apontar a arma para a cabeça, apontar os mísseis e falar, você vai fazer, senão eu vou sentar o pipoco em você. E é uma zona meio cinzenta, né? O soft power é uma zona meio cinzenta. Você pode dizer que ele tem implicações coercitivas, talvez possa dizer isso, mas você não pode, sim, mostrar explicitamente. Então fica sempre aquela zona cinzenta que, no meu entender, acaba sendo a grande dificuldade de libertários em todo mundo, sim. Até, por exemplo, você tem nos Estados Unidos a questão das fronteiras abertas, que gera muita discussão, né? De falar, isso seria você apoiar o controle de fronteiras, não está em oposição aos princípios libertários, ou você ser a favor das fronteiras abertas não está em oposição. Que por um lado você pode dizer, você está, digamos assim, legitimando o governo controlar as fronteiras, mas por outro você está dizendo, não, mas se você deixar o trânsito livre, muitas pessoas que não foram espoliadas ali, que não foram espoliadas, que não bancaram aquele sistema, vão chegar ali e vão começar a usufruir de seguridade social, vão começar a usufruir de... Toda uma infraestrutura foi construída com o dinheiro dos outros, então é uma certa espoliação indireta. Então, você está tendo, vamos dizer, talvez seja uma análise um pouco mais consequencialista, mas acaba indiretamente fazendo uma transferência forçada de recursos, né? Então sempre acaba sendo aquela zona meio turva. E também pode ser até usada para fins eleitorais, né? Tem toda aquela questão, dos Estados Unidos, sei lá, hispânicos voltam mais democratas. Então os democratas vão ser mais pró-fronteiras abertas. Não no sentido de mercadorias, no sentido de trânsito de pessoas, não ter cidade de santuário. O cara vai poder imigrar lá ilegalmente, mas votar de qualquer jeito. Ele vai votar no democrata, porque o democrata que está prometendo, não sei, renda básica universal, uma coisa assim. Você vê que no fim das contas todo mundo acaba fazendo a mesma merda, mas em relação à campanha, né? Os republicanos acabam sendo progressistas numa velocidade menor, né? E isso sempre acaba causando muita confusão, né? Porque daí um vai apontar o dedo pro outro, não, você está ficando do lado dos, dos progressistas, não, você está ficando do lado da extrema direita, porque a extrema direita quer fechar as fronteiras para criar um etno-estado, uma coisa assim, sempre dá esse tipo de polêmica. Porque é aquela zona cinzenta que não que vamos dizer assim, que a teoria libertária não comporta muito facilmente, né? Não comporta de maneira muito intuitiva. Se você e também você vai acabar tendo aquela abordagem que a gente até discutiu na última live, não, no último podcast, se eu não me engano, que você tem aquele problema do libertário apático, vamos dizer assim, né? Do libertarianismo fino que tenta se preocupar estritamente com as questões de propriedade e quando se chega nessas questões assim que talvez seja um pouco mais alto nível, não se abstém de opinar, por exemplo, isso aí não importa, isso aí é uma questão pessoal e acha que aquilo vai se resolver organicamente, né? E assim, muitas vezes acho que se resolve organicamente, mas dá para você entender que existe uma preocupação genuína com isso, sem que a pessoa que se preocupe seja um totalitário enrustido, alguma coisa assim. E você simplesmente se abster na discussão, dizer que aquilo não importa, que você se preocupar com cultura não importa, que você se preocupar com demografia não importa, isso acaba virando acaba sendo um tiro no pé, né? Porque acaba levando esse grupo mais
puro, mais purista, vamos dizer assim, não estou usando purista no sentido de oposição ao gradualismo, mas mais estrito, né? Mais estritamente libertário, é uma certa irrelevância, porque se ele não está oferecendo soluções, né? Você, como libertário, não é obrigado a oferecer soluções para as pessoas, mas a partir do momento que você se nega a oferecer soluções, também pouco menos gente vai prestar atenção em você. Não tem muito como você fugir disso. E por isso que acabam tendo certos grupos que vão adotar uma pegada mais abrangente, né? Você vai ter versões mais abrangentes de libertarianismo que vão tentar dar uma resposta para as soluções, ou talvez não necessariamente vão ser mais pragmáticas, mas vão saber apontar alguém um pouco melhor, um pouco pior, mesmo entre políticos, vamos dizer assim. E, e acho que é uma coisa que tem que ser discutida de maneira mais madura, vamos dizer assim, né? Sem tantas acusações, porque por mais que eu entenda o, por mais que eu entenda as consequências mais imediatas de você defender propriedade privada, né? Por exemplo, no caso, isso aí, no caso do Magazine, falar, isso aí é direito deles e beleza. É direito deles, você tem que respeitar o direito deles. Mas você também não. É um certo cinismo você negar que isso aí revela uma tendência muito mais global do que a decisão do casal que fez o bolo e que não fez o bolo porque não ia ter cara para chegar, sei lá, na igreja no final de semana com todo mundo sabendo que eles fizeram um bolo de casamento para um casal homossexual, entendeu? É uma coisa que você consegue entender a motivação deles numa esfera mais pessoal, mas você também não e você não consegue se privar, você não consegue fechar os olhos para uma motivação ideológica no caso de Magazine Luiza. Não que eu acho que eles tenham feito, eu nem compro tanto assim que tenha sido uma coisa pela lacração, digamos assim. Talvez tenha sido mais um marketing deles, entendeu? Pô, eu vou fazer. A empresa que se preocupa com a questão social. Pode ser uma baita jogada, entendeu? E... Só que eles não estão fazendo isso de uma iniciativa própria, né? Eles estão fazendo, refletindo e reforçando talvez um pensamento de, vamos dizer assim, de um pensamento coletivista até, né? Um pensamento de grupismo, de racialismo, digamos assim, e não é que acaba contribuindo para certas decisões mais que impactam a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né? Eu não sei se tem alguém no chat aí. Porque assim, não seria muita inocência nossa pensar que a mentalidade de todo mundo envolvido nisso, de todo mundo envolvido nesse programa de trainee, é de que os negócios privados devem tomar devem, diga assim, devem independentemente tomar as rédeas das mudanças sociais, né? Devem promover as mudanças sociais com base naquilo que eles acham mais certo. Deve ter muita gente envolvida ali que realmente acha que isso tem que evoluir para uma espécie de legislação. Talvez, não acho que a maioria discorde de mim que esse pensamento existe. Muita gente, sim, o mainstream do pensamento brasileiro, vamos dizer assim, é que que as coisas sempre acabam virando lei, né? Tem que passar uma lei para garantir isso, garantir aquilo. Mesmo quem é contra vai ainda pensar nisso numa esfera governamental, né? Numa esfera de legislação. Então, não tem como a gente fechar os olhos para que isso pode ter consequências, que isso pode ter consequências que acabam indo para o lado da coerção mesmo, entendeu? E assim, eu não acho que as pessoas têm que ficar desesperadas, têm que se ofender, entendeu? Eu não me ofendi com isso que aconteceu. Não é uma coisa que, sinceramente, assim, pessoalmente, não é uma coisa que me incomoda muito, mas eu entendo que é temerário no longo prazo, entendeu? Fica aquela coisa, e se virar moda? A princípio, a rigor, se virar moda, tanto faz, entendeu? Porque é o direito das pessoas de adotar a moda. Mas
não tem como fingir que isso não pode acabar afetando gente que não quer ter nada a ver com isso, entendeu? Que vai acabar tendo que pagar a conta sem realmente querer fazer parte disso. Agora eu não sei onde que eu tenho que botar essa cabana. Acho que é pra cá. Aqui mesmo? Deixa eu ficar minhas notinhas aqui. Mas eu penso assim, a gente tem que ser capaz de diferenciar o que é uma. Como é que eu vou dizer? Da mesma forma que quando você fala de ética punitiva, né, que você tem que ter respostas, punições e restituições proporcionais ao que foi feito, também nada impede, tipo, mesmo que você reaja a esse tipo de situação, que não chegou ainda no finalmente, de isso aqui vamos ter que pagar imposto por causa disso, ou vai ser obrigado, uma coisa assim. Nada te impede de ter uma relação que seja também proporcional, entendeu? Se é uma atitude de uma empresa que reflete sei lá, um senso comum, reflete uma coisa mais cultural, mais midiática, não sei, alguma coisa assim, você reagir disso nesse mesmo nível, né, de você criticar a empresa, criticar a atitude da empresa, sem, digamos assim, querer que ela seja proibida de fazer isso, não deveria ser um. Rapaz, foi, agora você me pegou. Não entendi metade do que você escreveu aqui. Pera aí. Meu Deus. Esqueci. Tudo bem que tá no Periscope, né? É que eu normalmente faço a. Eu uso o Twitch ou de live, dá para escrever mais. Mas assim, a gente criou um certo estigma de que o consequencialismo, invariavelmente, ele acaba sendo estatismo ou coletivismo, ou você jogar fora a ética, entendeu? E você não pode fugir do consequencialismo. Quando você empreende, você tem que especular alguma coisa sobre consequências das suas ações, o que você faz. Então também não existe uma contradição em você também falar sobre as atitudes, as consequências das atitudes das outras pessoas, dos outros grupos. Exato, você silencia vozes contrárias àquilo como se fosse uma espécie de proibição, você taxa aquilo como, sei lá, uma sanha de proibição, querem proibir o Magazine Luiza de contratar pessoas negras, alguma coisa assim, e daí depois você tenta usar isso até como motivação para proteger esse direito, né? Só que daí inverte as coisas e acaba criando garantias de que essas vagas não existiram, vamos dizer assim. E eu confesso que eu não sei exatamente qual seria a medida certa de você lidar com isso, entendeu? Mas também eu não dá para ignorar que isso tem consequências e você ser apático em relação a isso, simplesmente falar, eles podem fazer o que eles quiserem, que não é mentira, mas isso está
se não está ajudando a reforçar, está pelo menos sendo negligente com uma mudança de mentalidade que pode virar legislação, entendeu? Não acho que isso seja paranoia. A gente vê o quanto que o pessoal está disposto a criar lei para tudo. E criticar isso no nível moral, no nível cultural, não deveria ter esse. A gente deveria tirar disso esse estigma de que é um estatismo, um proto-estatismo. Ah, se você não é indiferente em relação à tomada de decisão da empresa, seja pequena, média ou grande, é porque no fim das contas você não é libertário de verdade, entendeu? Eu concordo, isso é um problema que muita gente acaba com que muita gente acaba se deparando, né? De você ter oposição moral a alguma coisa, mas a rigor você não poder, digamos assim, fazer uma condenação ética daquilo, né? E daí você se depara com aquele dilema de, por exemplo, eu vou simplesmente declarar que eu me oponho àquilo, mas respeitar que aquilo seja feito, ou eu vou tentar fazer uma espécie de salada argumentativa para que a ética comporte a minha posição, né? Para que eu consiga agir fora, para que eu consiga, digamos assim, ter uma reação um pouco maior do que deveria, né? Para que eu possa ter para que eu possa sair um pouco das fronteiras do que seria a ética a rigor para tentar me opor àquilo, né? De uma maneira mais enérgica, talvez. É o grande dilema que a gente acaba enfrentando, e principalmente à medida que o movimento, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas envolvidas com libertarianismo aumenta, né? Porque você vai ter uma série de. A gente não é perfeito, né? A gente vai ter essa tendência a escorregar as nossas preferências pessoais em algo que devia ser um sistema mais fechado. E se não tiver essa disciplina de separar as coisas, vai acabar tentando fazer essas sínteses, né, de pensamento. E, e não sei, criando certas variantes de libertarianismo, né? Só que o problema é que a forma mais extrema de você evitar esse caso, que nem a gente comentou no último podcast, que seria, digamos assim, abandonar completamente, tornar as preferências pessoais completamente irrelevantes, né, ser socialmente, culturalmente apático, também te impede de lidar com problemas que sempre vão existir, né? Então, antes de fornecer uma solução, que eu nem tenho completamente, que eu acredito que eu nem tenha completamente, eu falo disso, né, para meio que fazer um chamado, que tem que se desenvolver um, vamos dizer assim, um pensamento libertário para essas questões, mas não que seja uma síntese com a ética libertária, simplesmente uma forma complementar de você abordar esses casos, né? Sem que pare numa certa apatia ou numa degeneração da ética, né? Ou talvez mesmo que você vá criticar de maneira pelo lado ético, que isso seja feito de uma maneira rigorosa, né? Que nem a gente tem, por exemplo, muitas vezes a questão da Big Tech, né? Das grandes empresas de tecnologia, de redes sociais, que estão deletando conteúdo, não sei, conservador, estão deletando conteúdo de um determinado grupo que fica muito escancarado que existe um viés ali. Você pode criticar aquilo do ponto de vista da quebra de contrato, né? No,
era vendido que seria não seria feito filtragem desse tipo de que não seria feito filtragem por esse tipo de conteúdo, né? Seriam só coisas mais extremas e agora já está sendo feito. Não pode ser uma quebra de contrato, mas você não pode. Isso seria uma forma mais rigorosa de fazer essa crítica, mas você não pode tentar. Você não pode tentar simplesmente passar por cima, entendeu? Isso. Isso, ela não pode, você não pode misturar, né? Até uma coisa que eu tinha comentado com o Facínora quando a gente fez uma live um pouco mais antiga, que acho que não sei se é o ser humano que tem essa mania, mas a gente tem uma tendência muito grande a querer reduzir todas as coisas ao mesmo princípio, vamos falar assim, né? Que muitas vezes é uma tendência positiva quando leva a gente a buscar uma compreensão melhor das coisas, né? Compreensão é realmente você comprimir as coisas em princípios mais fundamentais, mas quando você faz isso de maneira apressada, você faz essas saladas, né? Por exemplo, você tem, digamos assim, uma intuição ou uma inclinação moral e você tem, digamos assim, um framework mais restrito para a questão de leis. Só que a gente acaba tendo uma sanha, não, isso aqui tem que ser compatível na marra, entendeu? Talvez até pode ter uma compatibilidade, mas vai precisar de um trabalho melhor, né, para que as coisas não se embananem. Mas a gente acaba fazendo certos saltos que, não sei, vai dizer, isso é a decisão, por exemplo, a decisão do Magazine Luiza foi racista e racismo é coletivismo, então a gente pode querer que eles sejam proibidos. Estou dando um exemplo extremo. Não acho que alguém tenha feito esse argumento, espero que não. Mas não seria impossível alguém fizesse, né? Se não tá muito afim de ser rigoroso com as ideias. Não tinha feito um poço ainda. Eu nem sei tanto se a gente pode reduzir só isso, pode falar só questões morais quando se fala em soft power. Você pode dizer que nesse caso, nesse caso do trainee, ou principalmente em questões geopolíticas, né, você pode entender que certas pessoas vão se sentir genuinamente ameaçadas. Né? Quando você fala, por exemplo, de imigração em massa, talvez nem seja uma questão de você achar moral e imoral que uma pessoa atravesse a fronteira para trabalhar, mas você entende que aquilo ali pode ter consequências até materiais para você, entendeu? E aquilo ameaça o futuro. Vamos dizer, sei lá, eu vou pagar. Eu trabalhei a vida inteira achando que ia pagar para uma infraestrutura, alguma coisa assim, como é que eu vou dizer? Todo um welfare state para os meus filhos, mas na verdade eu vou estar bancando, sei lá, milhões de pessoas que vão vir de outra região que nunca pagaram nada, entendeu? Você pode dizer que existe, nem sei se é tanto uma questão moral, mas você meio que especula sobre agressões, vamos dizer assim, sobre expoliação futura, né?
E faz mesmo. Tem lava aqui, bicho. Como isso funciona? Construir pra cá. É, mas daí você cai naquela questão de que, assim, não tô dizendo, não tô defendendo um lado ou outro, mas eu entendo o problema de que a gente não vive num arranjo que é predominantemente governado por uma ordem natural, né? Então, o que seria a questão que fica, o que seria a postura certa a ter? Você ter uma atitude diferente para tentar restaurar isso? Ou você tentar viver como se essa ordem natural existisse e de alguma maneira isso vai contribuir para que ela de fato exista, né? Ou até se preocupando com a mentalidade assim mais comum, né? Por exemplo, quando você é um partido ou um determinado político que é a favor de fronteiras abertas, ele está fazendo isso por uma preocupação com liberdades individuais, ou ele está fazendo isso com outro tipo de preocupação, entendeu?
Ah, tudo bem, falou. Na verdade, não tinha muita coisa que eu queria comentar. Eu ia jogar um pouquinho e conversar sobre esse assunto. Porque, não sei, sabe? Que nem eu falo, pessoalmente, na hora, assim, no momento em que ela teve a polêmica estava mais forte, simplesmente não me incomodava muito. E, na real, pessoalmente, sim, nível pessoal não me incomoda. Que nem eu comentei, se todas as empresas todas as empresas achassem que está na mão delas fazer esse tipo de correção social, vamos dizer assim, e esquecessem de governo, seria uma boa, mas o problema é que eu não acho que esse seja o caso. E assim, não seria seria muito wishful thinking pensar que eles estão fazendo isso pensando assim nesse tipo de não vou dizer de privatização da justiça social, vamos dizer assim. Dificilmente é o caso, né? E aí fica aquela pergunta, isso poderia ser criticado de uma maneira que não que não entrasse em contradição, entendeu, com o libertarianismo, que não fosse do ponto de vista libertário hipócrita, digamos assim. Existe um framework mais amplo com o qual a gente pode tratar dessas questões de mentalidade, de cultura, de sociedade e até de consequências, né, de consequencialismo, vamos dizer assim. É uma coisa que deveria ser discutida assim, de maneira mais, como é que eu vou dizer, em busca de uma solução, né? Porque muitas vezes quando isso vira pauta é sempre um show de acusações, né? Que não acaba não levando a nada. O que eu vou fazer aqui? Tô na dúvida agora. Bom, não sei, se não chegou mais ninguém aí. Eu só queria comentar disso e, sei lá, depois quando eu postar o vídeo, se vocês tiverem alguma ideia, me digam o que vocês pensam. Mas realmente é uma coisa a se pensar, entendeu? Porque não existe uma resposta muito boa para isso. E eu não falo nem do. Não estou falando especificamente do caso do Magazine Luiza, ele é só um gancho para falar de toda essa questão de soft power, né? Aquelas coisas que você pode. Aquela forma de influenciar decisões futuras, de influenciar uma situação futura que não está sendo feita de maneira propriamente coercitiva, mas que você pode dizer até que tem um indício muito forte de que vai se transformar em algo coercitivo, né? Ou de que vai impactar a vida de pessoas que não aceitaram participar daquilo. Só que é aquela região turva com que você tem que lidar e que muitas vezes acaba sendo tem a ver com a crítica que muitos não libertários vão fazer, né? Por exemplo, se seguir isso aí estritamente, sei lá, a China vai dominar o mundo em 3 semanas, entendeu? Não isso é um jeito caricato, mas tem um certo fundo de verdade que, por exemplo, digamos que, sei lá, a China queira comprar, o governo da China queira comprar todas as fábricas de alguma coisa essencial. Tô inventando, entendeu? Aí você pode dizer, não, mas vai ter sempre margem para concorrência, uma nova empresa. Tá, beleza, mas vai ter que combinar com a China isso aí, entendeu? Porque eles não estão preocupados com a ética libertária. E com isso eu não estou querendo refutar o libertarianismo, entendeu? Não entendo mal, mas é um problema. Essas questões de soft power, elas são problemáticas e precisaria ter uma discussão melhor sobre isso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado de um capistãozinho aqui e que vocês tenham achado pelo menos que seja um assunto que vale a pena discutir, né? Sem ficar entrando em apontação de dedo, né? Porque é uma coisa que não é uma questão fechada. Eu entendo que não é uma questão fechada.
E isso a gente tem que buscar uma resposta para isso, não simplesmente ficar fazendo seleção de quem é libertário de verdade e quem não é, entendeu? Na hora de responder isso aí, por causa de afinidade, por causa de alinhamento cultural, vamos dizer assim, ou moral. Então é isso e isso aí. Obrigado a quem assistiu aí, quem participou e até a próxima.